Olá, todas e todos. Meu trabalho de métodos instrumentais de análise. O meu artigo é um método simplificado de determinação de triptofano e alguns cereais e legumes. É um artigo da revista Elsevier, do Centro de Pesquisas Tecnológicas da Turquia. O triptofano, o que é o triptofano? É um importante aminoácido essencial para o ser humano e não é produzido pelo nosso organismo. A fonte de obtenção do triptofano é através da alimentação. É responsável na síntese de neurotransmissores, sofre degradação e diminui-se a biodisponibilidade de alguns alimentos por conta do processamento desses alimentos. Alimentos industriais, a gente percebe que tem uma quantidade de triptofano um pouco menor. Devido à sua importância bioquímica e alimentar, é necessário para a produção de alimentos, para o setor industrial de alimentos, um método de detecção e quantificação do triptofano. Há vários métodos de detecção. As técnicas variadas são os métodos florimétricos, o HPLC, a eletroforese por capilaridade e também outras eletroanálises. As técnicas por fluorimetria são as mais populares porque tem um baixo custo, uma cobertura de detecção considerável e é fácil de operar. As técnicas e os métodos convencionais, há uma grande degradação do triptofano também na parte de preparação das amostras. E nesse artigo, o objetivo foi desenvolver uma análise robusta, através do método de HPLC, de baixo custo e com custo-benefício legal para análise de triptofano em alguns alimentos. Os materiais utilizados foram, no caso, os grãos que foram utilizados, trigo, centeio, grão de bico, lentilha, cevada e feijão. E os equipamentos utilizados foram a coluna cromatográfica, que é essa licosfera, o HPLC, modelo LC20AT, detector de fluorescência e o software de saída, um Shimatsu. A metodologia foi preparada uma solução padrão de triptofano para ter-se a curva de calibração. Essa solução padrão foi preparada da mesma forma que as outras amostras, com a água acidificada com HCl 1 molar, e o pH foi ajustado para 6,3. Preparação das amostras. As amostras foram submetidas por uma hidrólise ácida por intervalos de 4, 12 e 16 e 24 horas. Uma hidrólise básica, desculpa. Cada amostra foi pesada e hidrolisada em uma solução de 20 ml de NaOH 5 molar. Repetindo mais uma vez, desculpa, foi uma hidrólise básica. As amostras foram submetidas após coadas, foram submetidas à estufa por 120 graus Celsius durante 12 horas, foram filtradas, o filtrado foi transferido para outro balão, diluiu-se 60 ml de solução de água acidificada com pH 6,3, o pH foi novamente ajustado, a solução final foi então transferida para um balão de 100, completou-se o volume com água destilada, filtrou-se novamente uma membrana de 2 micrômetros para a entrada no HPLC, e a gente sabe que a entrada do HPLC é um tubozinho muito fininho. A solução padrão contendo triptofano foi preparada com a água acidificada da mesma forma que as amostras. As condições cromatográficas foi utilizado um tampão de acetato para estabilizar o valor do pH da fase móvel. A fase móvel é preparada com 200 ml de tampão acetato de amônio e 100 ml de acetonitrila. A mistura foi filtrada numa membrana 0,22 e 10 microlitros de solução foi introduzido na coluna de cromatografia com fluxo de 1 ml por minuto. O triptofano contido nas amostras foi determinado no comprimento de onda de 280 nanômetros para estação e 580 para emissão. Após o tempo de corrida de 10 minutos, determinou-se o tempo de retenção e a quantificação foi realizada com a relação da área dos picos da amostra com a concentração de acordo com a curva de calibração que foi obtida. Aqui a gente tem os resultados. Primeiro, o resultado da hidrólise. Foi percebido que a hidrólise de 4 horas para os grãos, no caso da lentilha e do centeio, a hidrólise de 4 horas foi muito pouca no caso.
O efeito do tempo, a partir das 12 horas, já não surtiu tanta diferença aumentar o tempo de hidrólise para 16 ou para 24 horas. Então, um tempo de 12 horas seria necessário. E os resultados estão na tabela com as validações dos parâmetros. A equação da regressão linear para ser usado no método. Aí tem no artigo de alguns grãos específicos o limite de detecção, a cobertura e um R considerável de 0,994 no caso das 3 curvas de regressão. O outro resultado que é a quantificação por amostra. As amostras foram quantificadas e foi quantificado o triptofano por miligramas a cada 100 gramas de amostra. Aí estão os valores com as suas devidas variações de acordo com o experimental. E muito obrigado